Quem me conhece sabe que eu adoro fumete. Se você não sabe o que é isso que eu estou falando, eu vou deixar o link aqui em cima, que uma vez eu expliquei o que é um fumete. Como nesse vídeo eu também já falei do maior herói italiano, Tex, a gente hoje vai falar de outro personagem também da Sergio Bonelli Editore, que é o Dylan Dog. Dylan Dog está saindo aqui no Brasil pela editora Mitos, mas saiu também nessa coleção chamada Biblioteca Dylan Dog pela Panini, uma parceria com a editora Sergio Bonelli. Ele já tem vários títulos da Biblioteca Tex e também já lançaram o primeiro volume da Biblioteca Zagor. E esse foi o primeiro volume da Biblioteca Dylan Dog. Eu comprei porque eu já tinha os outros volumes da Biblioteca Tex, Biblioteca Zagor, e sabia que é uma edição muito boa, a Panini está fazendo um trabalho muito bom. São edições coloridas e acaba que eu nunca tinha lido nada do Dylan Dog, mas isso aqui é perfeito para quem está começando. Então, antes da gente ir para lá, eu sou o Gustavo Benkin, bem-vindo ao Fortaleza Cósmica. Por favor, deixe o seu like, sua inscrição, isso ajuda bastante. Bom, voltando para o quadrinho, quem que é o Dylan Dog? Ele é um policial britânico, um detetive, na verdade, é o detetive do paranormal. Ele tem uma espécie de sexto sentido, e então as histórias dele são muito mais focadas no terror, no mistério, uma coisa bem mais sobrenatural mesmo. Ele foi criado em 1986 e até hoje ele vem fazendo até um sucesso mesmo. Ele consegue se comparar ao Tex, ao Martin Mystery também. Bom, o Dylan Dog, igual eu falei, nessa coleção chamada Biblioteca Dylan Dog, essa aqui traz a história Killex, que são na verdade duas histórias, que é um arco escrito pelo Tiziano Scavati e desenhadas pelo Conrado Roy e também pelo Gianpiero Cassetano. Eu não consegui pronunciar esse sobrenome. Pois bem, a primeira história, O Cérebro de Killex, ela é uma história que tem uma inspiração inteira no filme O Silêncio dos Inocentes. Sério, é quase impossível dizer que essa cena aqui não foi tirada do filme. Se esse aqui não é o Hannibal Lecter, eu não sei quem que é. Esse aqui é o Professor Killex, é um gênio, mas que ele tá meio maluco. A gente tem aqui no começo, ele tem uma cena muito violenta, que ele tira a pele de um dos agentes penitenciários, ele tá preso na segurança máxima. E isso já é um aviso, se você não gosta de jeito nenhum de violência, não leia esse quadrinho, porque tanto a primeira quanto a segunda história são extremamente violentas. Então, se você não gosta, eu não recomendo, mas se você não liga para isso, segue em frente porque é incrível. E obviamente a história ela não é só violência por violência. O professor Killex ele está estudando porque ele quer achar uma maneira de conseguir encontrar a alma no corpo de uma pessoa. Ele acha que a alma é algo palpável que ele consegue encontrar como se fosse tipo uma célula, um órgão, alguma coisa. Então, ele ficou obcecado nisso. E também a gente é apresentado uma outra personagem chamada Joy Freeman. A Joy é uma advogada que está defendendo o caso do Killex, porque, igual eu falei, ele era um professor, um cientista muito renomado. Só que ele tá louco, então ela ainda acha que ele pode contribuir de alguma forma com a sociedade. E ela tá tendo um caso com o Dylan Dog. O Dylan Dog não gosta muito dela, ficar indo atrás do Killex, até porque a gente tem uns flashbacks aqui, que foi o Dylan Dog que prendeu ele. E ele sabe como que esse cara é maluco, né? Mas é uma história bem tensa mesmo, porque chega um determinado momento que a Joy é muito mais a protagonista até dessa primeira história do que o Dylan Dog, e ela tá muito mais com a ideia do Killex na cabeça dela, que ela começa a ter uns sonhos, visões muito estranhas com ele, e o Dylan Dog fala, não, tá tudo bem, não tem perigo, só que ele foge da cadeia, o Killex consegue fugir, então daí eles ficam preocupados. Eu não posso falar muito mais sobre essa história, porque senão já seria um spoiler. Mas eu só posso dizer que se você gosta de coisas como investigação, terror, vale muito a pena, porque é bem tenso mesmo, a atmosfera é bem tensa e é bem interessante. E a gente tem também aqui a segunda história, porque a primeira história ela termina em aberto até. Então a gente tem depois o Retorno de Killex também. Ela foi escrita um bom tempo depois e se passa 10 anos depois da primeira história.
Ela também é escrita pelo Tiziano e ela aborda uma questão muito mais violenta, muito mais sombria até. Eu não posso falar muito mesmo, porque senão ela já abre quase com um spoiler da última história, então eu não posso falar mesmo. Mas ela também segue o mesmo clima tenso, o mesmo clima de que essa história aqui, na primeira você até sabia o que estava acontecendo, essa aqui você não faz ideia das coisas que estão acontecendo, é muita coisa acontecendo e no final tem uma explicação geral. Então, Dylan Dog, para quem nunca leu, mas gosta de CSI, investigação, até mesmo Julia, que é uma personagem dos Fumetti, que também é uma detetive, e gosta de terror, vale muito a pena conhecer essa coleção da biblioteca Dylan Dog que a Panini está lançando.